Adeus, pessoal, invito. Bom dia. Oi, Vitor. Oi, querido. Vi que tava sem áudio, não tava sem nada. Vitor? Vitor tá bem, Vitor tá bem. Bom dia, Luísa. Ixi, nem tomou banho, né? Olha, cheio de remela no olho. Nem acordar, eu acordei ainda. O Vitor também, tá só limpando o olho. É. Matemática, a primeira aula do dia, cara. Não tem como não. Ah, É mas tipo educação física a última, a gente não aprende nada. Tá tão de manhã que eu tô aqui. as aulas de física que é chato colocar no sexto horário. Nossa. Já E pensei demais até lá. A cabeça não tá me- nem mais funcionando. melhor, esse horário aqui é o melhor. É. Bom dia, Emily. Bom dia, Caroline. Vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula aqui. Deixa eu apresentar para vocês aqui a apostila, tá? Como eu mandei lá no grupo, a página é a página 124, Introdução às Funções. A gente vai começar o módulo 7 agora. Só para a gente fazer uma recapitulação, a gente estudou na última aula do setor A, de matemática, o conteúdo de equações. E, portanto, a gente resolveu algumas equaçõezinhas que tinha aqui a gente está aprendendo, né? Eu vou fazer uma correção antes da gente iniciar o conteúdo novo. Deixa eu pegar aqui e fazer algumas correções em relação às tarefas que eu passei para vocês na semana passada, tá? Deixa eu ativar aqui o Paint para vocês verem nele. Então, olha só. É, a questão um, a gente já resolveu ela. Questão um. Mas eu vou colocar aqui para a gente fazer de novo. Acho que é interessante resolver essas questões com vocês de equações, porque
querendo ou não, equações é um conteúdo da matemática que a gente vê direto, tá? Então, olha só, a primeira questão aqui que a gente tem da nossa apostila foi essa aqui. Gente, quem quiser acompanhar na apostila, é a página 119, tá? Para ir fazendo as correções e anotando as correções, caso você tenha errado, ou caso mesmo você não tenha feito, tá? Então, a primeira questão tem isso aqui. Resolva em R, tá? Significa no números reais, cada equação do segundo grau abaixo. Então, nós temos a equação x que multiplica x menos 1 igual a 42, tá? Fala, Maria. Eu acho que o senhor já fez essa correção lá. Já. Não. Ah, tá. Já sim. Eu só vou refazer ela porque... Eu não entendi nada. Pois é. Aí vai ser interessante passar aqui para ele. Vamos lá. Nós temos aqui a equação x que multiplica x menos 1 igual a 42. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem parênteses é você efetuar a distributiva. Então, x vezes x dá x quadrado. E x vezes menos 1 dá menos x, igual a 42. Toda vez que nós tivermos uma equação do segundo grau, a gente precisa passar o termo independente, ou seja, o termo que não possui variável, para o lado esquerdo, tá? Junto com a variável. Então, vai ficar x quadrado menos x menos 42 igual a zero. Essa aqui agora é a nossa equação, ela está no formato padrão de equação, e é a partir dela que nós vamos descobrir as raízes, tá? O que é as raízes da equação? É justamente a solução dela. É justamente os valores que zeram a nossa raiz, tá? Então, a gente calcula o coeficiente... Calcula não, a gente observa quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Coeficiente é o número que multiplica a letra. Quando ele não aparece, é porque ele é 1. Se a variável tiver com sinal de negativo, fica menos 1. Tá? E o termo independente, nesse caso, menos 42. Depois que identificamos os coeficientes, nós calculamos o discriminante, ou o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Essas letras que aparecem aqui são essas que estão aqui do lado. Então, primeiro, eu substituo b, que é menos 1. Como ele está negativo e tem que estar elevado ao quadrado, eu coloco parênteses. Menos 4 vezes a, que vale menos 1, vezes b, que é menos 42. Opa, o A é positivo, tá, gente? Vou colocar aqui, positivo. Então, primeiro, resolve aqui. Menos 1 ao quadrado é 1. Esse menos com esse menos dá mais. 4 vezes 42, 49. Opa, 48. E mais 1, aí sim, dá 49. Calculamos agora o delta. Depois de calcular o delta, o próximo passo é calcular o x, tá? Então, primeiro passo é simplifica. Segundo passo, calcula o delta. Terceiro passo, calcula o x. A fórmula é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí a gente, primeira coisa que a gente faz, substitui os números. O b, ó, é menos 1. Então eu venho aqui e coloco menos 1, porque tem o menos da fórmula e tem o menos do b. Mais ou menos raiz de 49. Tudo isso sobre 2 vezes a, que vale 1. Resolve aqui, simplifica o que tiver de simplificar. Primeiro, menos com menos vai dar mais, então fica somente 1. Mais ou menos raiz de 49, raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2, porque 2 vezes 1, 2. E aí, a partir disso, nós vamos ter duas soluções. A primeira solução, a gente vai somar 1 mais 7 dividido por 2. E a segunda solução, eu vou chamar de x duas linhas,
é 1 menos 7 dividido por 2. Somando, a gente vai ter 8 sobre 2, que dá 4. Então, essa é uma das soluções. E subtraindo, nós vamos ter menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Ou seja, a solução dessa questão, dessas duas questões, que a gente vai escrever aqui embaixo, ó, solução é igual a menos 3 e 4. Não é menos 3,4, tá, gente? É o menos 3 e o 4. São dois números diferentes, tá bom? Copiem aí, façam as correções caso você não tenha feito, tá? E vamos lá. Enquanto vocês vão copiar, eu vou abrir aqui a chamada para fazer ela, tá bom? Bruno faltou, né? Caroline eu removi. Daiane está aí. Davi faltou. Emily. Acho que está bugado isso aqui. Gabriel tá aí, não. João Gabriel. Júlia. Carla faltou. Kelvin. Luara faltou. Maria Rosa faltou. Veloso tá aí. Fernanda nunca vem. Nicolas. Oliver. Vandete. Yanara. Sei. Pronto. Carlos está chegando atrasado, Carlos. Vai pegar falta. Toda aula está chegando muito atrasado. Então, essa foi a nossa primeira questão. Deixa eu copiar outra aqui. Maria Rosa, você está chegando atrasado demais. Você vai pegar falta. Poxa. Gente, entre na aula às 7 horas, senão vocês vão ficar com falta, tá? Aí, pessoal, eu vou pular para a questão 2, porque as outras eu já fiz. Vou pular para 2, porque senão a gente não vai ter, eu não vou conseguir dar aula de hoje, né? Vou fazer mais rápido elas, tá? Então, peço vocês aqui que acompanhem. Eu vou mandar os prints de todas as respostas no final da aula no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vocês não precisam ficar copiando agora. Só um detalhe importante. Vocês estão chegando agora, gente, vocês não vão levar falta. Vocês precisam entrar na aula mais rápido, tá? Tem um limite de horário que é 7h15, já são 7h20 já. E, por conta disso, vocês vão acabar pegando falta, tá? Então vamos lá. Questão 2. O número D de diagonais de um polígono convexo é dado por essa fórmula aí. Em que o N é o número de lados do polígono. Determine o nome do polígono de 20 diagonais. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Ó, depois que a gente tem um quadrado, ou pentágono, ou hexágono, ou outros maiores, a diagonal deles, pessoal, é isso aqui, ó. No quadrado a gente tem duas diagonais, num quadrado, num retângulo, num quadrilátero de um modo geral. No pentágono a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro, 5 diagonais, tá? 5 não. 1, 2, 3, 4, 5. É 5, acho. No hexágono, ó.
uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu não vou conseguir desenhar todas, mas tem muitas, tá? Eu acabo não conseguindo desenhar porque a gente meio que se perde aqui em todas elas, tá? Isso aqui são as diagonais do polígono. Então, quanto maior for quanto mais lados um polígono tiver, mais diagonais ele vai ter. As diagonais é a ligação entre dois pontos, dois vértices do polígono, sem que ele seja um do lado do outro. Ou seja, esse aqui, ó, essa daqui não é uma diagonal, é um lado do polígono. Então, eu não posso ligar esse com esse ou com esse aqui que está do lado, tá bom? Então, cada polígono, cada vértice se liga com os outros três aqui, ó. Os dois do lado não se ligam, não se conectam. Então, vamos lá. Eu quero um polígono que tenha 20 diagonais, ou seja, ó, o D vale 20. Então, a continha que eu tenho que resolver é essa aqui, ó, n, que multiplica n menos 3, dividido por 2, é igual a 20. Eu não quero aqui saber o valor, o 20 aqui, ele representa as diagonais e não o número de lados. Então, é o D que vale 20. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, multiplicação cruzada. Então, n, que multiplica n menos 3, é igual a 40, porque o 2 passa multiplicando. 20 vezes 2, 40. Próximo passo, igual à questão anterior. Efetua a distributiva aqui, tá? O chuveirinho. N vezes n, n ao quadrado. E n vezes 3, 3n. Próximo passo. Todo mundo no equação do segundo grau tem que estar do lado esquerdo. Ou seja, o 40 aqui precisa passar para o lado esquerdo. Logo, n ao quadrado menos 3n menos 40 é igual a 0. Essa é a equação do segundo grau que eu preciso resolver, tá? Então, vamos identificar os coeficientes. O coeficiente A vale 1, que é o que está multiplicando o n. O coeficiente B é menos 3. E o coeficiente C é menos 40, tá? Eu vou apagar esse desenho aqui, porque não vai servir para nada aqui. Então, o coeficiente C, menos 40. Identificamos os três coeficientes, como vocês podem ver aqui, e a partir deles nós vamos calcular o delta, que a fórmula é sempre a mesma. B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser igual ao quê? O B é menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 40. Vamos efetuar agora as multiplicações. 3 ao quadrado, 9. Lembrem-se, base negativa, expoente par, resultado positivo. Esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 40, 160. Somando, então, o delta fica igual a 169. Isso aqui é legal porque a raiz quadrada de 169 é 13, tá? Então, é interessante porque tem raiz quadrada exata. Eu vou afastar um pouco aqui para o lado para nós calcularmos o n, tá? Terceiro passo. Fórmula do n, que seria o nosso x. É como a letra lá usada é o n, então eu tenho que colocar o n aqui, não o x, tá? É mais ou menos delta dividido por 2A. Essa é a fórmula. Primeira coisa, substitui os valores. O valor de B é menos 3. Ó. Então, fica menos a fórmula, menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 169, dividido por 2 vezes A, que é 1. Detalhe importante, se o delta for negativo, não vai ter raiz quadrada de número negativo, pelo menos não por enquanto, e, por consequência, a gente diz que não tem solução real, tá? Mas como é positivo, então tem. Simplificando, ó, menos com menos, mais. Então fica mais 3. Raiz quadrada de 169 é 13. E 2 vezes 1, 2. Aí nós vamos ter duas soluções. A primeira é 3 mais 13 dividido por 2, igual a 16 dividido por 2, que dá 8. E a segunda é 3 menos 13 dividido por 2, igual a menos 10 sobre 2, que dá menos 5. No caso, essa parte aqui que é negativa, ó, essa parte aqui não serve. Por quê? Porque não existe polígono com número de lados negativos. Não faz sentido. Então, somente a solução vai ser
essa aqui. Então, nesse caso, temos um polígono de 8 lados. Isto é, um octógono. Aí, gente, eu vou pular aqui, depois vocês pegam a imagem que eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou pular para a questão... Deixa eu ver aqui. A questão 4 a gente já fez a correção, né? Vou pular para a questão 15. Opa, questão 6, desculpa, questão 15. Deixa eu mandar um aviso lá no grupo. Vamos lá. Resolva as equações redutíveis a uma equação do segundo grau. Aqui nós temos uma equação do quarto grau, como vocês podem ver aqui, o expoente é 4, então é uma equação do quarto grau. Quando tivermos uma equação desse formato aqui, do quarto grau, o que a gente faz? A gente pega esse x aqui, ó, que está elevado à quarta, e a gente faz isso aqui, ó. Esse é x ao quadrado elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente faz ele ficar uma equação biquadrada, tá? Porque tem duas vezes assim, né? O elevado ao quadrado aparece 2 vezes. Nesse caso, o que vai acontecer aqui, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de y, o x ao quadrado. Eu posso chamar de qualquer outra letra que eu quiser. Por exemplo, eu posso usar a letra k, ó. K vai ser x ao quadrado. E aí, no lugar do x quadrado, eu coloco a letra k. Então, fica k ao quadrado, porque está ao quadrado aqui fora, menos 5k. Aqui, como só tem um quadrado, então vai ficar somente o k, mais 4, igual a 0. Agora, isso aqui é uma equação do segundo grau. A gente resolve primeiro ela e depois a gente calcula o x, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, identifico os coeficientes. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. Depois que eu identifico os coeficientes, eu calculo o delta. Novamente, mesma fórmula. B ao quadrado, é isso mesmo, B ao quadrado menos 4AC. O B vale menos 5, o A vale 1 e o C vale 4. Multiplicando, nós temos 5 ao quadrado é 25. Aqui não tem menos para simplificar, então fica 4 vezes 4, 16. E 25 menos 16 dá 9. Próximo passo, calcula agora a variável k. Então, o k vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituímos os valores, então k vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes a. Primeira coisa agora, fazer a simplificação. Então, simplificando, nós temos 5 positivo, mais ou menos 3, dividido por 2. Esse a aqui, eu já vou colocar 1 aqui. E no lugar desse x aqui, eu já vou colocar o k, né? Porque não é x, é k. Então, aqui nós vamos ter duas soluções. Nós vamos ter o k igual a soma, né? 5 mais 3, que dá 8, dividido por 2. O resultado dá 4. E nós vamos ter uma segunda solução, que é a subtração. 5 menos 3
dá 2, dividido por 2, que dá 1. Então, nós temos duas soluções aqui, ó. Daí, com k igual a 4, isso significa que, no lugar do k, eu vou colocar agora o x² de novo, ó. Esse carinha aqui, que eu quero saber o valor de x e não de k. Então, x² é igual a 4, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Próximo passo, usar o k igual a 1, que foi a outra solução que a gente encontrou lá. Então, x² é igual a 1. Passando o expoente 2 para o outro lado na forma de raiz, nós temos mais ou menos raiz de 1, ou seja, o x é igual a mais ou menos 1, porque raiz quadrada de 1 é 1. Então, a solução aqui da nossa equação ela é qual? Menos 1, menos... Vou colocar na ordem, né? Menos 4, menos 1, 1 e 4. Está na ordem crescente. Essa é a solução da nossa equação. 4, né, gente? Desculpa, é 2, ó. É mais ou menos 2. A solução aqui é 2, não 4, tá? Desculpem aí. Se todo mundo colocar esse fundo aqui, ó. Deixa eu ver se carrega aqui. Vai parecer que a gente está todo mundo num canto só. O gato vai sentar na... Professora, eu gosto mais das flores. Porque, ó, tem 4 usando esse fundo, né? Daqui a pouco o gato da Maria vai mostrar a bunda aí. Na frente do celular. Então, equações biquadradas a gente resolve assim, a gente faz uma mudança, né, na variável para podermos encontrar a solução, tá? Agora, essa aqui, ó, não é uma biquadrada, mas ela é uma questão interessante, ó. Muitas vezes a gente meio que não resolve porque a gente meio que fica com medo de resolver esse tipo de equação, porque ela é um pouco mais complexa, tá? Mas toda vez que tiver esse tipo de equação aqui, gente, a gente vai ter que calcular o MMC, tá? Calcular MMC de letras, a gente tem que fazer a multiplicação delas, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, toda vez que tiver fração e letras embaixo da fração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a condição de existência. Deixa eu digitar aqui que vai ser melhor. Então, deixa eu aumentar aqui a fonte. Aumentar mais. A condição de existência é a seguinte, ó. São duas condições de existência. A primeira é x ao quadrado mais x tem que ser diferente de zero, tá? Essa é a primeira condição de existência. E a segunda é que o próprio x tem que ser diferente de zero. Eu estou colocando igual aqui, mas aí eu vou usar aqui a canetinha aqui para cortar, tá bom? Diferente de zero. Nesse primeiro caso aqui, isso significa dizer, pessoal, que o x que multiplica x mais 1, estou colocando o x em evidência, ele precisa ser diferente de zero, tá? Colocando o x em evidência aqui. Ou seja, nesse caso, o x precisa ser diferente de zero e o x precisa ser diferente de menos 1. Porque se eu faço menos 1 mais 1 dá zero, então ele não pode dar zero. Então, ele tem que ser diferente do zero e do menos 1. Essas são as duas condições de existência aí. Bom, para a gente poder resolver agora essa continha aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o MMC, tá? Se você observar o MMC aqui,
das letras são as próprias letras. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais x vezes x, tá? Em ambos os lados. E aí, o que a gente vai fazer, ó? A gente divide e depois a gente multiplica, tá? Quando eu efetuo a divisão dessa conta, dessa expressão, por essa, o x² mais x vai cortar com x² mais x e vai sobrar somente o x aqui, ó. Aí vai ficar x vezes 10, ou seja, 10x. Mais, quando eu pego essa expressão e divido por x, o x corta com x, sobra x² mais x, vezes 2. Então vai ficar 2, que multiplica x² mais x. Fecho parênteses. Ok, Lara. Agora, a gente vai pegar esse lado e multiplicar por esse aqui. Então, quando a gente fizer a divisão, não tem ninguém para dividir, então multiplica pelo de cima. Então, quando eu multiplicar por 1, não vai fazer nada, então é só repetir. X² mais x vezes x. Depois que eu calculo o MMC, eu posso cortar o denominador e aí a gente vai trabalhar só com a parte de cima. Então, vou repetir ela aqui embaixo para ficar mais bonitinho, ó. Então, 10x mais 2 que multiplica x² mais x é igual a x² mais x vezes x. Vamos primeiramente efetuar a distributiva aqui e também aqui. Fazendo isso, nós temos 10x mais 2x² mais 2x igual a x vezes x², que dá x ao cubo, mais x vezes x, que vai dar x². Se vocês observarem aqui, todo mundo está multiplicado por x, não está? O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por x. Eu posso dividir por x porque a condição de existência, ó, é que o x tem que ser diferente de zero. Ou seja, como eu sei que x é diferente de zero, eu posso dividir por x sem problema algum, tá? Feito isso, então, 10x dividido para x, o x corta com x, fica 10. Mais 2x ao quadrado, quando eu divido por x, fica 2x, né? Já que estava ao quadrado, 1 dos x ao quadrado some. Mais 2x dividido para x, fica 2. X ao cubo dividido para x fica x². Observe que na divisão você sempre vai reduzindo uma unidade no expoente. E quando eu tenho x² dividido por x, fica somente x. Isso aqui agora se tornou uma equação de segundo grau. E como lógica, a gente passa todo mundo para o primeiro membro da equação. Feito isso, vamos lá. Eu vou pegar todo mundo aqui e vou passar para lá. Ó. Então vai ficar 0 igual a x² mais x menos 10 menos 2x menos 2. Eu vou fazer as operações que dá para fazer. Vamos aqui em cima. Ó. x² mais... Ó, menos 2x com x, x menos 2x dá menos x. Então, menos x e menos 10 com menos 2 vai ficar menos 12. Igual a zero. Agora, depois que a gente efetua toda a simplificação, a gente consegue enxergar que é uma equação clássica do segundo grau. Antes, fica meio confuso da gente observar que é uma equação do segundo grau, mesmo aparecendo aqui o expoente 2. Sendo assim, vamos para o coeficiente A, que vale 1, para o B, que vale menos 1, e para o C, que vale menos 12. Tá? Temos aqui os três coeficientes. Vou passar aqui para o lado, para a gente poder fazer as operações aqui. Feito isso, o delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 12. Multiplicando, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 12, 49, 48, e somando fica 49. Feito isso, vamos calcular o x. Então, o x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substitui os números. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49, sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a 1, mais ou menos 7, dividido por 2. Isso aqui a gente resolveu lá em cima já, tá? Porque recaiu numa equação parecida.
Então, aqui vai ficar, em cima, somando, fica 8, dividido por 2 dá 4. Embaixo, subtraindo, fica menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Essas são as duas soluções. Como as duas soluções, ó, elas são diferentes de 0 e diferentes de menos 1, então elas são soluções verdadeiras, tá? E aí acaba a nossa expressão. A solução, então, dessa equação é o menos 3 e o 4. Chegamos ao final da conta. Aí, pessoal, eu vou deixar as outras para a gente, na outra aula, quando a gente terminar essa apostila, a gente retomar e refazer, fazer as correções, porque senão eu não consigo falar de funções ainda hoje, tá? Eu vou salvar aqui e aí eu mando para vocês lá no WhatsApp. Deixa eu já mandar agora. Eu vou mandar aqui no nosso outro grupo. O professor vai no banheiro, já volta. Ok. Agora eu vou mostrar a apostila para vocês de novo, tá? Então vamos lá. Olha só, a gente tem aqui o estudo da introdução às funções. Nosso objetivo inicial dessa aula de hoje é trabalharmos com o objetivo 1 e o 2, tá? Ou seja, o 2 e o 3, na verdade. Então a gente tem que verificar aqui a relação das variáveis y e x, compreendermos a relação de dependência. Tá? Professor, que página que é essa? Está no grupo do WhatsApp, página 124. Ó, então, esse é o objetivo da gente entendermos a relação entre a variável x e y, que vejam que em equações só aparece uma variável. Outra variável que aparece é porque você precisa usar a relação de equações biquadradas, que são equações quando aparecem mais de um expoente, ou seja, o expoente, em vez de ser 2, aparece o expoente 4, por exemplo. Então, a gente tem que aprender agora com outras variáveis. Aí a gente vai entender como que funciona essa relação entre elas e, de quebra, resolver alguma situação, problema envolvendo essa questão. Primeira coisa em relação à função é que a gente precisa entender o seguinte. Ó. Função é uma ligação entre conjuntos. É algo que relaciona os elementos de um conjunto A com os elementos de um conjunto B. Se a função for denotada por f, ou seja, se você chamar ela de f, essa relação é escrita como f de A em B. Então, a gente usa esse formato aqui, ó. F, dois pontos, de A em B. É assim que a gente faz a leitura. A função f é uma função de A em B. Isso significa dizer que esse cara aqui é um conjunto que tem os elementos, esse aqui também é um conjunto que possui outros elementos. Os elementos de A, esse aqui são os elementos de B. Pode ser que os elementos de A e B sejam iguais? Podem. Na grande maioria das vezes, das funções que nós trabalhamos em matemática, eles geralmente são sempre iguais. Mas não significa que precisam ser iguais, tá, gente? Podem ser diferentes e pode ser, por exemplo, que o conjunto A fala de números e o conjunto B fala de roupas. Ou seja, uma coisa não necessariamente precisa ser matemática em si, né? Matemática do ponto de vista numérico. Pode ser outros modelos. Aqui embaixo, nessa figura, a gente observa a representação pelo meio do diagrama. Esse diagrama aqui é chamado de diagrama de Venn. E você consegue conectar os elementos aqui com esse daqui. É um modelo simplificado para a gente poder explicar algumas coisas, como, por exemplo, eu posso dizer que o número 1, depois que eu aplico a função, ele está conectado aqui com o número 3. O número 2 aqui está conectado com o número 5, por exemplo. Tá? Bom, em uma função,
cada um dos elementos do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B. Isso aqui é importante porque se não for com um somente, for com dois, por exemplo, dois números, não é função. Aí é um outro conteúdo da matemática chamado de relação. Parece com função, mas não é função. Mas não é o foco do ensino médio trabalhar com relações, tá? Nós dizemos que x é a variável independente e ela vai ser um elemento do conjunto A. E nós dizemos que o y é uma variável dependente, porque ele depende do x, e aí a gente escreve ele por meio da lei f de x. Exemplo, né? Vocês podem ver um exemplo aqui, nós temos uma função f de x, que é igual a 2 menos x. Então, por exemplo, se eu quero saber o f de 0, eu venho aqui e no lugar do x eu coloco 0. Então, 2 menos 0, 2. Se eu quero saber o f de 1, eu venho aqui, substituo 1 no lugar do x, ó, que é o segundo passo aqui, e subtraio. O resultado dá 1. Se eu quiser saber o f de menos 5, eu venho aqui e substituo 2 menos 5. Então, você vai ter que somar 2 mais 5, 7. E eu consigo, assim, elencar todos os valores. A função é interessante porque você consegue sempre estar colocando valores distintos para poder fazer o cálculo. Esse valor aqui, ó, que é o resultado, nós damos um nome especial para ele. Nós chamamos de imagem. E eles pertencem ao conjunto B, que vai ser o conjunto do que a gente chama de contradomínio, que vai ser o conjunto da imagem, que não necessariamente é o próprio conjunto B, pode ser que seja menor do que o conjunto B. Nunca maior, sempre menor ou o próprio conjunto B. Aí aqui tem uns exemplos, aqui, como eu citei para vocês. Ele usou aqui o caso do menos 1, ó. Menos com menos dá mais, então 2 mais 1, 3. E aí ele faz o cálculo por 2 e por 4 aqui, respectivamente. Tá bom? Então, uma função, ela é uma regra que a gente chama de y igual a f de x, ou seja, vocês vão encontrar tanto a notação y quanto f de x. Por exemplo, y igual a x mais 3, ou vocês podem escrever f de x igual a x mais 3, tá bom? Ambos os formatos estão corretos, aí depende do gosto, tá? Depende do gosto. Então, função. Dentro do estudo de função, a gente estuda uma coisa chamada gráfico de função. Vocês devem ter lembrado que lá nos primórdios do ensino fundamental, vocês devem ter aprendido a colocar pontos no plano cartesiano. Lembram disso? Eu quero colocar o ponto 1, 3. Como que eu faço? Eu venho aqui, o x vale 1 e o y vale 3. Opa! O y vale 3. Então, vai ser aqui, ó, 1. Então, venho aqui, subo até o 3, ó. Venho aqui, e aí marco o ponto y igual a 3. Então, esse aqui é o ponto, que se eu chamar ele de A, esse aqui vai ser o ponto A. A função, ela tem uma característica interessante, que eu consigo, através da regra que temos dela, que é essa aqui, por exemplo, eu consigo escrever o gráfico dessa função. Então, por exemplo, se eu digo que o A é menos 1, 2 e 4, eu usando essa fórmula, tá? Desse jeito aqui, ó, o f de menos 1, que é 2 menos 1, que vai dar 3, a gente vai ter que somar. O f de 2, que é 2 menos 2, que dá 0. E o f de 4, que é 2 menos 4, que dá menos 2. Tá? Esse cálculo ele fez aqui em cima, ó. Então, é só repetir aqui embaixo. Usando esses valores aqui, ó, o x é menos 1, 2 e 4. Então, ele marcou aqui, ó, menos 1, 2 e 4. E o y deu como resultado 3, 0 e menos 2. Ó. Ou seja, 3, 0 e menos 2. Aí nós conectamos os valores, os pontos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, menos 1 com 3. Então, menos 1 com 3, eu venho aqui e conecto. Vai dar esse ponto aqui.
O 2 com o 0. Então, vou conectar o 2 com o 0. Então, conectando, o ponto fica aqui. O 4 com o menos 2. Então, o 4 conectado com o menos 2. Dá esse ponto. Mais para frente, nós vamos entender que isso aqui é uma função do primeiro grau. E eu posso, sem sombra de dúvida, passar uma reta que ela vai passar por esses 3 pontos. Se o professor não fosse, né, tão ruim assim, dava de eu conseguir passar aqui, ó, retinho, tá? Finjam que está reto. Vocês podem fazer com uma régua. Mas essa parte vai ser mais para frente, que a gente vai estudar isso como uma função do primeiro grau, tá? Por enquanto, a gente só substitui os valores aqui. Bom, e o que é o zero de uma função, que é um dos temas que a gente vai abordar agora? Gente, quando a gente monta o gráfico de uma função, a gente vai observar que, às vezes, nem sempre, mas às vezes, na grande maioria das vezes, que a gente, do cálculo que a gente faz, a gente vai observar que vai existir um valor em que a nossa função ela passa pelo eixo x, passa pelo zero. E é por isso que a gente chama de zero da função, que seria o zero do y. Esse zero do y significa que é o valor onde ele passa no eixo x. Logo, todo valor da variável independente que tem imagem nula, ou seja, zero, a gente chama de zero da função ou raiz, tá, gente? Raiz da função. Vocês podem escrever isso aqui, ou raiz, porque é uma outra palavra. Em linguagem simbólica, quando a gente tem uma função e quer calcular todos os zeros, a gente resolve essa regra aqui. Por exemplo, se a minha função f de x é aquela função lá de cima, 2 menos x, quando eu quero calcular a raiz f de x igual a zero, eu faço, então, 2 menos x igual a zero. Aí eu vou passar o 2 para o outro lado, então fica menos x igual a menos 2. Multiplico por menos 1 para mudar o sinal, e eu tenho, então, que o x é igual a 2. Ou seja, esse aqui é o zero dessa função. Esse aqui é o zero da função. Sempre o zero é 2? Não, depende da função. Então, o zero é o valor que cancela a minha função, que anula ela. Vamos, prova real. Como que eu sei que é o zero de verdade? Eu faço o seguinte. F de 2, ele é igual a 2 menos 2, que dá quanto? Zero. Viu que deu zero? É por isso que a gente chama de zero da função. Porque ele zera a função. Então, a técnica para a gente fazer isso é resolver a equação igual a zero. Pode ser uma equação do primeiro grau, como esse aqui, pode ser uma equação do segundo grau, pode ser uma equação logarítmica, exponencial, trigonométrica, ou seja, uma função seno, uma função cosseno. Mas, claro, por enquanto, esse tipo de função difícil a gente não viu ainda, então a gente não vai ver por enquanto. Vai chegar as aulas que a gente vai estudar essas funções, e aí a gente vai ter que calcular o zero da função nelas. Todas elas vão seguir esse mesmo princípio aqui, ó. F de x igual a zero. O que vai aparecer aqui depende da função que aparece no problema, tá? Vamos lá. Graficamente, é aquilo que eu falei para vocês, ó. O zero é onde ele toca o eixo x. Professor, mas aqui tem 2 zeros e aqui só tem 1, porque depende da função. Aí a gente vai estar abordando isso com mais propriedades mais para frente. Por exemplo, uma função do terceiro grau, do terceiro grau, ela pode fazer isso aqui, ó. Ir para o infinito aqui e ir para o infinito aqui. Mas ela deixa aqui, ó, 1, 2, 3 zeros. Uma função seno, que a gente vai estudar mais para frente, ela é uma função periódica assim, ó. Ela vai infinitamente fazendo onda para a esquerda, onda para a direita. Então, nesse caso, uma função seno, ela vai possuir infinitos zeros. Tá? Então, depende do tipo de função. Claro que, na prática, a gente limita as posições dos zeros para você não ter infinitos zeros, porque não faz sentido algum, na prática, você ter infinitos zeros. Não faria sentido do ponto de vista, eu não preciso dos infinitos zeros, eu preciso de alguns só. Às vezes, só precisa de um zero, então a gente limita um intervalo de tempo, um intervalo x, para poder fazer sentido, tá?
sentido para aquela situação hipotética ou situação real que seja analisada. A parte do domínio, contra domínio e imagem, a gente vai ver na aula que vem, tá? Na quarta-feira que vem. Então, vamos lá. Esses exercícios que eu estou mostrando para vocês agora aqui, ó, eles já estão disponíveis lá na plataforma. Vocês já devem ter recebido aí a mensagem que tem tarefa nova de física, de matemática, tá? Se não recebeu, dá uma atualizada aí no plural. Eu não sei se tem a opção igual, por exemplo... Ó, mostrar aqui no YouTube, ó, para vocês. Ó. Pera aí, deixa eu tirar o filtro, né? O fundo aqui. Senão ele acusa como se tivesse... Aqui, ó. Por exemplo, no YouTube, se você puxar para baixo assim, né? Ele vai atualizar, aparece uma bolinha aqui de atualização. Ele está atualizando. Não sei se o plural tem essa opção para você atualizar e ver o que pode acontecer aí de aparecer para tarefa. Vocês vão lá em tarefas pendentes, por exemplo, que vai estar lá, ou acessa a disciplina, matemática, que vai estar lá a última tarefa, que seria a tarefa de hoje, tá? Que é a tarefa de hoje. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no plural, vou pegar algumas questões que a gente está fazendo, ok? Na tarefa complementar, para vocês terem uma visão de mais ou menos como que estão as tarefas lá. E, novamente, eu vou apresentar o Paint aqui para vocês. Dica. Antes das aulas, tomem banho, escovem os dentes e acordem. Eu sei que é difícil, né, gente? Nossa, cansativo. Mas, bem-vindo à vida real. Só um minutinho, tá, gente? Eu estou dando um zoom aqui na imagem para ela ficar legível para vocês. Olha só. Primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse aqui. Nós temos uma função aqui meio estrambólica. Não é uma função comum de aparecer, pelo menos não por enquanto, mas é uma função e mesmo que aparentemente ela seja uma função feia, no final das contas ela é uma função de boa de se resolver, vocês vão ver que é tranquilo, tá? Então, olha só. Seja a função h de x definida para todo número real por h de x, ela é igual a 2 elevado a x mais 1, se o x for menor ou igual a 1, e vai ser raiz quadrada de x menos 1 se ele for maior do que 1. Isso aqui é obrigatório, porque se você notar, ó, se o x for igual a 1, então fica o x menos 1 vai ser 1 menos 1, que dá 0. Então ele tem que ser maior do que 1 para que a raiz seja maior do que 0 e faça sentido, talvez, na questão aqui, de acordo lá com a Unicamp, que é uma questão lá da Unicamp. Aí vamos lá. Ele pede nessa questão para nós calcularmos o h do h do h de 0. Ou seja, a gente vai primeiro fazer o seguinte, ó. Nós vamos calcular primeiro o h de 0. Nós vamos calcular esse aqui primeiro. Depois nós vamos calcular esse aqui por segundo. E depois nós vamos calcular esse aqui por terceiro. Ou seja, nós vamos fazer o mesmo cálculo 3 vezes. Porque como eu tenho uma função dentro de várias outras funções, então eu preciso calcular um substituindo no outro, tá? Essa questão, se vocês forem na tarefa mínima, vai ter questões parecidas com essa, só que bem mais fáceis, tá? Como eu estou indo direto para complementar, ela vai ser um pouco mais difícil do que as outras, tá bom? As que estão na tarefa mínima serão mais simples de se resolver. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o h de 0. A primeira coisa é, nesse caso aqui, ó, o x é igual a 0, tá, pessoal? Nesse caso aqui, o x é igual a 0.
Então, se o x é 0, ele é menor do que 1. Então, se ele é menor do que 1, eu vou usar essa fórmula aqui de cima. Então, vai ficar 2 elevado a 0 mais 1. Resolvemos primeiro no expoente. 0 mais 1 dá 1. E o resultado, então, é 2. Fechou. Tá bom? Então, o primeiro resultado, o primeiro é 2. Agora, vamos para o segundo. Eu quero o h do h de 0. Bom, a gente acabou de calcular que o H0 dá quanto, gente? 2. Então, no lugar desse carinha aqui, eu vou pôr o 2. Então, vai ficar H de 2. Só que o 2 que está aqui dentro, ó, o 2 é maior do que 1, não é? Então, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada de x menos 1. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 menos 1. E raiz quadrada de 2 menos 1 é 1. Porque 2 menos 1 dá 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Esse aqui é o segundo resultado. Agora nós vamos para o terceiro. Ah, lembrando que aqui é o x, tá? Terceiro resultado, que é do h de 0. Bom, a gente acabou de calcular que isso aqui, o h do h, vale 1, que é o resultado. Ou seja, isso aqui vai ser o h do h de 2. Esse aqui a gente calculou, deu 1, né? Então vai ficar h de 1. E h de 1, como o 1 ele é menor ou igual que 1, nesse caso, eu vou usar a fórmula de cima. Ou seja, 2 elevado a 1 mais 1. E 1 mais 1 dá 2, ou seja, fica 2 elevado a 2, que é 4. Calmamente a gente substitui os valores e encontra que a resposta é a letra C. X igual a 4. Fazer mais uma? Tarefa complementar, tá, gente? Esse aqui é a tarefa complementar do objetivo 1. Aí daqui a pouco eu vou fazer do objetivo 2, depois do objetivo 3. São os 3 objetivos que a gente tem lá disponível para a aula de hoje. Vou descer aqui novamente. Final da aula, no final que eu terminar de resolver aqui, eu mando para vocês o print com todas as respostas juntas. Seja f de x uma função tal que, para todo número real x, temos essa expressão aqui, ó. Ele quer que a gente calcule o f de 1. Então, vamos lá. A nossa fórmula que a gente tem que utilizar é essa aqui, ó. X vezes f de x mais 1, menos 1, igual a x menos 3, vezes f de x mais 3. E ele quer que a gente calcule o f de 1. Bom, quando ele pede para a gente calcular o f de 1, significa que o x é 1, tá? Significa isso, x vale 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Primeira coisa que ele quer que a gente calcule, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar o x igual a 1. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Se x é igual a 1, então a nossa expressão, essa expressão aqui de cima vai ficar, ó. Aonde tiver o x, eu vou colocar o número 1. Então eu tenho 1 que multiplica f de 1 menos 1 igual a 1 menos 3 vezes f de 1 mais 3. É isso que eu tenho. Observação. Esse 1 aqui, multiplicado, eu posso tirar ele. 1 menos 1 dá 0, então vai ficar f de 0 igual a 1 menos 3, que dá menos 2, que multiplica f de 1 mais 3. Essa é a expressão que eu encontrei.
Percebam que aqui aparece o f de 0. E por aparecer o f de 0, o que eu vou fazer? Eu vou, então, tentar calcular quando o x é 0. Se o x for 0, aonde tem x aqui nessa conta, eu vou colocar o 0. Vai ficar 0, que multiplica f de 0 menos 1, igual a 0 menos 3, que multiplica f de 0, mais 3. Essa é a outra expressão que a gente encontrou. Ok? Agora, vamos lá. 0 vezes isso aqui, gente, ó, vai dar 0. Tá? Não importa quem seja isso aqui, vai dar 0. 0 menos 3 dá menos 3. E agora, f de 0 mais 3. Professor, por que o senhor colocou o x igual a 0? Porque aqui aparece o 0. Então, nesse caso aqui, o x é 0. Tá bom? Só por conta disso que eu fiz o 0. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o f e vou passar para o outro lado. Só que ele vai vir somando. Então, vai ficar 3 f de 0 igual a 3. Se eu passo 3 dividindo, eu vou ter, então, que o f de 0 vai ser igual a 3 dividido por 3, que dá 1. Ou seja, eu encontrei que o f de 0 é 1. Agora eu vou vir aqui e substituir. Ó. Então, no lugar do f de 0, eu coloco 1. Lembrem-se, isso aqui é o nosso y, tá? Então, eu vou passar ele para o outro lado, vai vir somando. E esse 1 eu vou passar para lá, subtraindo. Subtraindo, então, fica 2. Passando 2 dividindo, dá 1 resultado final. Alternativa correta, letra B. Tá? Então, a gente faz... Vejam que esse conteúdo de funções, apesar de ser funções, a gente acaba resolvendo equações, que a gente acabou de fazer. Resolvemos equações aí. Caraca, o ventilador da Daiane está assistindo a aula. Eu tenho um ventilador chamado Daiane aqui na tela da aula. Então, assim, por mais difícil que pareça, no final das contas a gente acaba resolvendo equações, tá? Eu vou pegar aqui só tem uma questão do tráfego complementar do objetivo 2, que eu vou estar mostrando aqui ela para vocês, tá? Gente, me perdoem, mas eu tô com a mania de falar tá, que é muito chato. Nossa, sei lá. A cada 10 minutos de aula eu falo 5 minutos de tá. Ou então. A palavra então também não sai da minha boca. Exemplo 3. No plano cartesiano abaixo, cada um dos pontos representa a massa M de um medicamento existente no sangue de um animal no instante T, em que foi feita cada medição depois do instante inicial T igual a 0. Tá. Ó, tempo inicial, pessoal, é esse aqui, ó. E aqui vai aumentando, ó, 1 hora, 2, 3, 4 horas. E aí você vai vendo aqui a quantidade de medicamento. Então, ele começa, ó, com 60 miligramas, depois cai para 40 e vai reduzindo, né? Vai passando o tempo, o organismo vai absorvendo o medicamento e vai diminuindo. Depois vai para mais ou menos aqui 30, né? De 28 para 32 é os 30 e depois para 24 miligramas. Aí ele fala assim: considerando todos os instantes entre as medições apresentadas no plano cartesiano, responda os itens a seguir. Letra A. Sabendo que a relação que descreve a massa do medicamento após T horas de aplicação é essa formulazinha feia aqui, ó, em que C e D são constantes, determine C e D. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa questão é encontrarmos as constantes C e D. Como são duas constantes, nós vamos precisar de 2 valores, no caso, 2 pontos, para podermos resolver. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para responder a letra A, eu vou
Deixa eu copiar aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. A primeira coisa que a gente vai fazer para resolver a letra A, eu vou resolver ela aqui do lado, é o seguinte. Observem que se o tempo for igual, por exemplo, 1 hora, isso significa dizer que a massa é igual a 60 miligramas. Então, eu vou pegar esses valores e vou colocar nessa expressão aqui, ó. Então, no lugar do M fica o 60. Aí aqui em cima é um C e embaixo é D. Menos é mais T. O T é 1 hora. Tá? Multiplicando cruzado, eu posso dizer que a variável C é igual a 60D mais 60. 60 vezes D dá 60D. 60 vezes 1, 60. Guarda essa regra aqui. Tá? Próximo passo. Se o tempo for igual, por exemplo, 2, ó, o valor da constante da massa é 40. Então, mesma coisa, ó, 2 horas depois, significa dizer que a massa é igual a 40 miligramas. Então, eu vou usar a mesma regra, só que no lugar do 60 eu vou pôr o 40, e no lugar do tempo eu vou colocar 2 horas. Pronto. Multiplica cruzado de novo, então eu sei que C é igual a 40D mais 80. Como eu sei que a constante C é constante, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Nós vamos fazer uma igualdade entre elas, ou seja, 60D mais 60 é igual a 40D mais 80. Como todo mundo tem zero aqui, ó, eu posso cortar zero de todo mundo. Ou seja, 6D mais 6 é igual a 4D mais 8. Vamos passar a letra de um lado e número para o outro. Esse D aqui eu não gostei porque ele fica parecendo um zero, né? Então, vamos passar aqui, ó, vai ficar 6D menos 4D, que ele vai passar negativo, e o 6 vai passar para negativo também, ó, subtraindo. Essa subtração dá 2D e essa subtração dá 2. O número que eu multiplico por 2, que dá 2, é 1. Então, encontramos a variável D, que é 1. Se eu sei o valor de D, eu posso substituir ou nessa e encontrar o valor do C. Como que eu faço isso? C é igual a 60D mais 60. Como D vale 1, vai ficar 60 vezes 1 mais 60, que dá 120. Pronto. Encontramos as letras C e a letra D, como pede a questão. Aí qual seria a pergunta B aqui, ó? Ele pergunta o seguinte, ó: após quanto tempo de administração a massa desse medicamento será inferior a 60% da massa que foi medida em 2 horas? Então ele quer 60% de 2 horas. 2 horas, ó, se você observar aqui, ó, 2 horas, ele tinha 40 miligramas. Aí eu preciso, na letra B, calcular 60% de 40 miligramas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é 60% de 40 miligramas. Como que eu faço esse cálculo? É bem simples, ó. 60% de 40. Posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 6 vezes 4, 24 miligramas. Ora, se você observar aqui, o 24 miligramas é após quantas horas? 4 horas. Pronto. Nem precisa fazer mais cálculo. Entenderam? Vamos lá. A Veloso e o gato. Não tem como, velho. O Veloso tá ninando o gato.
Já entenderam? Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai fazer, ele é um pouco interpretativo, a gente tem que ter uma sacada para poder resolver ele. Então é interessante vocês verem esse tipo de questão com necessita de certa forma assim, um insight para você chegar no resultado. Esse caso aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos uma função que pega os números reais. Esse asterisco aqui significa que ele não pega o zero, tá, gente? Então, o zero está fora dessa conta. E ele fala para a gente que o f de 1 é igual a 2. E ele diz que quando eu faço f de x vezes y, isso aqui é igual a menos f de menos y sobre x, para todo x e y real. E aí ele pede para a gente fazer o valor do f de 1 sobre 2. Isso que ele pede para a gente fazer. Bom, essa questão a gente precisa de uma sacada para resolver ela, porque é o seguinte. Para a gente chegar no resultado dessa função, a gente vai fazer a seguinte estratégia. A gente vai verificar que o f de... Melhor, antes disso, lembre-se do seguinte, pessoal. Quando... para todo número real diferente de zero, existe um valor que a gente chama de inverso. Exemplo. O inverso do 3 é 1 sobre 3. Por quê? Porque 3 vezes 1 sobre 3 é igual a 1, né? O 3 corta com 3, fica 1. Essa regra aqui que a gente vai estar utilizando para resolver essa questão. Isso serve para qualquer valor, tá? Sempre o inverso vai ser ele multiplicado pela fração da sua fração inversa. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu tenho o f de 1 e eu quero descobrir o f de meio, o que eu vou fazer? Eu vou escrever da seguinte maneira. Ó. O 1 ele pode ser reescrito como sendo o f de 2 vezes meio. Porque o 2 cortaria com 2 e aí ia sobrar somente o 1. Então, eu estou fazendo essa artimanha aqui. Nesse contexto aqui, a gente vai interpretar esse 2 como sendo x e nós vamos interpretar esse meio como sendo o y. Entenderam? Então, se eu observar aqui em cima, ó, quanto que vale o f de x vezes y? É menos, então vou colocar aqui um menos, f de y, o y aqui é o meio, então vai ficar menos meio, dividido por x. Quem quer o x? O x vale 2. Então, a gente substituiu aí e encontramos a relação matemática básica da nossa função. Ok? Alguma dúvida até aí? Okay. Bom, nós vamos observar duas coisas importantes. A primeira é, o f de 1 vale quanto? 2. Então, aqui eu vou colocar 2 igual a menos f de menos meio dividido por 2. Agora eu vou multiplicar cruzado, e aí eu vou ter, vou fazer até aqui em cima, ó, menos f de menos meio, e 2 vezes 2, 4. Tá vendo esse menos aqui? Ele vai multiplicar lá para o outro lado. Então, o resultado final é menos 4. Observação. Essa questão, ela está errada, o enunciado dela, tá?
não era para existir esse menos aqui dentro. Ó. Não era para existir esse menos aqui dentro, tá bom? Do jeito que está aqui, não tem como resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse menos aqui de dentro, tá bom? Ou seja, esse menos aqui ele não vai existir. Só para vocês verem. Esse tipo de questão, no vestibular, ele seria cancelado. Uma questão que seria cancelada porque não teria como resolver com aquele menos lá dentro. Porque se você observar, a gente quer o F de meio positivo e não do negativo. Então não faria sentido o menos ali dentro, tá? Porque não tem como tirar o menos dali de dentro. Outro detalhe. O outro detalhe aqui que é importante... Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Vou fazer o contrário. Vou fazer diferente isso aqui. Ó, vamos fazer assim. Já que tem um negativo ali dentro, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar o F de 1, vou fazer ele igual ao F de menos 2 vezes o F de menos meio, tá? Eu vou colocar o negativo nos dois. Esse negativo aqui vai cancelar esse negativo daqui de fora, que menos com esse menos vai dar mais. Eu já vou explicar para vocês como vai ser feito isso. E esse menos daqui vai cancelar com esse menos daqui, vai dar menos com menos mais também. Nesse caso, esse carinha aqui, ó, vai ser o nosso x e esse carinha aqui vai ser o nosso y. Então, vamos lá. Isso aqui a gente sabe pelo enunciado da questão que vale 2. Esse carinha aqui vai se transformar no nosso x, esse no y, então vai ficar ó, menos f de menos, esse menos é o da fórmula aqui em cima, menos meio. Esse menos aqui é do que eu coloquei aqui nesse menos meio. Lembre-se, gente, ó, menos com menos dá mais, 2 vezes meio, o 2 corta com 2, sobra só o 1. Então volta a ser o original. Então não está errado. Embaixo, nós temos o x e o x vale menos 2, ó, que é esse carinha aqui. Observação legal. Esse menos com esse menos dá positivo. Esse menos com esse menos dá o quê? Positivo. Ou seja, deixa eu fazer aqui do lado. A nossa conta vai ser 2 igual a f de meio dividido por 2, porque todo mundo ficou positivo. Aí eu multiplico cruzado. Então, f de meio vai ser igual a 4. Alternativa correta, letra B de besta aí. Entenderam? Então, como a gente já fez bastante questão, eu peço vocês agora que acessem a plataforma. Eu vou estar mandando o print dessas questões aqui lá no grupo do WhatsApp. Peço vocês que acessem lá o plural na plataforma e resolvam as questões que eu mandei para vocês, que são as mesmas questões que estão aí na apostila de vocês. Então, tentem fazer, resolvam elas. Na hora que vem, eu vou começar a aula corrigindo essas questões, porém eu peço a vocês que tentem fazer, porque aí vocês vão ter a pontuação da tentativa, tá? Então, pelo menos tentem fazer, coloquem lá suas respostas. Claro, não escrevam qualquer bobagem, só para dizer que fez. Tentem fazer direitinho. Na próxima aula eu vou fazer a correção. E qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Falou! Falou, professor. Valeu!